Eu saúdo a alma do ouvinte com a doce paz do Espírito Santo. Que você possa receber a paz do Senhor Jesus na sua vida. Amados, eu quero compartilhar com você algumas revelações espirituais. O mundo espiritual é real. E quando nós buscamos a presença do Senhor, quando nós buscamos a sua face, quando nós estamos buscando Ele, o nosso Deus, Ele nos revela. E onde é que está escrito isso? Lá no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 22, o Senhor Jesus, a palavra do Senhor vai nos dizer: Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e por Ele mora a luz. Salmo 27, a palavra do Senhor vai nos relembrar uma promessa, onde o salmista vai afirmar que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a nossa luz, amados. O Senhor é a luz que eu e você necessita todos os dias. No livro de João, capítulo 8, versículo 12, o próprio Jesus vai afirmar: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu quero dizer para você que quando nós seguimos Jesus, o Senhor Jesus nos revela através da luz, nos mostrando aquilo que está no oculto, aquilo que está no escondido. E é isso que eu quero compartilhar com você, algumas revelações que o Senhor me mostrou e depois elas aconteceram no mundo físico. E eu quero compartilhar com você a minha primeira revelação que eu tive há muitos anos atrás, na época que eu ainda era adolescente, eu era jovem, e o Senhor me mostrou essa revelação e essa me marcou muito. E há muitos anos atrás, na época que eu ainda era adolescente, eu tive essa visão espiritual. Eu via uma ladeira, era uma ladeira bem, sabe aquelas ladeiras grandes, bem inclinada, e eu estava com uma pessoa, eu não vou falar o nome, mas a gente estava subindo aquela ladeira. E quando nós chegamos na metade do caminho, eu vi essa pessoa muito ofegante, mas muito ofegante. Ela parava e tentava respirar e não conseguia. E de repente, amados, apareceu um ônibus, um ônibus do nada ali. E a porta se abriu para essa pessoa. Quando eu estava olhando para o ônibus, quando eu percebi, a pessoa já estava lá dentro desse ônibus. E quando eu tentava subir, a porta do ônibus fechava e eu via a porta do fundo do ônibus aberta e eu corria para tentar entrar, e quando eu chegava lá a porta também fechava. E nisso esse ônibus, ele saía muito rápido, ele saía numa disparada e eu ficava: meu Deus, o que foi que aconteceu com esse motorista? Por que ele está saindo dessa forma, correndo em ponto de bater nas pessoas? E de longe eu via aquele ônibus com pisca-pisca, como se ele estivesse ligado, sabe? Aquele quando a gente está dentro de um carro e o carro dá problema e a gente liga aquele pisca-pisca para que os outros motoristas possam entender que aquele automóvel não está bom, pois era desse jeito. Aqui eu via só de longe aquele pisca-pisca muito rápido e sumia, e aquilo me trazia uma grande preocupação ali, porque eu falava: meu Deus, como é que eu vou chegar em casa sem essa pessoa? Como essa pessoa vai voltar para casa porque ela não conhece esse lugar? E eu ficava assim, sabe, eu voltava daquela visão. Eu não sei explicar para você, porque é como se nós estivéssemos, era como se a gente saísse desse corpo, desse mundo físico que nós estamos vivendo e fôssemos para um outro mundo paralelo. Eu não sei explicar para você. Eu sei que eu volto, e eu volto bastante pensativa a respeito daquilo que eu tinha visto. Eu nunca tinha tido nenhuma experiência assim, e eu voltava e eu falava com essa pessoa e eu dizia: olha, eu tive uma visão com você, e eu explicava para ela, e ela só olhou para mim e disse: fica tranquila que tá tudo bem comigo, não vai acontecer nada não, pode ficar tranquila. Só que a pessoa me falou isso e mesmo assim eu não fiquei tranquila. Era como se ficasse faltando algo para mim. Depois de 2, 3 meses, quando ia completar 3 meses, amados, essa pessoa, ela sofreu um infarto. E ao chamar a ambulância para socorrê-la, ela faleceu dentro da ambulância. Ela não faleceu dentro do hospital. E quando chegou a notícia até mim, eu
Na hora, amados, eu lembrei da visão. E ali eu entendi, né? Aquele lado ofegante era justamente a doença que ia visitar essa pessoa. O ônibus, ele representava a ambulância, por isso que ele saiu tão rápido, saiu numa disparada. E esse pisca-pisca era, né, aquelas luzes que a ambulância utiliza. Para você ver como tudo depois ficou fazendo sentido, porque até essa preocupação que eu ficava preocupada em achar essa pessoa, em fazer essa pessoa retornar, como essa pessoa ela morreu dentro da ambulância, e nós estamos falando de uma época que não tinha Facebook, não tinha essas comunicações, só existia telefone fixo quando você tinha uma vida financeira boa, e quem não tinha só restava o orelhão, né? Então assim, né, eu tô falando de uma época que tinha muita dificuldade, e até para encontrar essa pessoa, para saber qual era o hospital que essa pessoa estava, a gente teve uma certa dificuldade para identificar. Então, tudo ali depois foi fazendo sentido, e eu disse: Jesus, como pode, né, a falta de conhecimento, a falta de discernimento, a falta de vigilância nos faz viver aquilo que foi preparado no mundo espiritual. E eu quero dizer para você que só existe uma forma de nós interpretarmos corretamente aquilo que Deus nos mostra, é através de uma vida em comunhão com oração. Só tem uma forma de o Senhor revelar os seus mistérios para os seus filhos, é ser íntimos com Ele. É por isso que a oração ela é muito importante na vida do cristão. A oração ela é muito importante na vida daqueles que seguem Jesus. Não dá para viver sem orar. Não dá para viver em cima do muro. Ou você está no caminho com Cristo, ou você está no caminho do inimigo. Porque aqueles que estão no caminho de Jesus, eles têm que ter uma vida de oração. A oração nos traz uma conexão, ela nos aproxima com o Senhor. Então, eu estou aqui compartilhando com você, porque muitas vezes eu escuto muitas pessoas falarem assim: olha, quando Deus revela, porque já foi quebrado. Amados, quando Deus revela, Ele está te dando a oportunidade de você buscar Ele em oração, clamar pela sua misericórdia, clamar pelo livramento, levantar uma campanha de oração de Jesus, livra esta pessoa, não deixa que este mal aconteça. Senhor, cobre ele com teu sangue, Senhor, que a tua misericórdia o alcance. É isso que eu e você nós temos que fazer, porque muitas pessoas elas dizem: não, quando Deus revela, porque já foi quebrado. Não, Deus está revelando para que você tenha a oportunidade de buscá-lo, para que você tenha a oportunidade de mudar, para que você tenha a oportunidade de fazer diferente. E é isso, e é sobre isso que eu queria compartilhar com você. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você chegou até o final, escreve visão, para que eu saiba que você chegou até aqui o final, e assim me motiva a estar aqui compartilhando com você mais e mais outras visões. Eu convido, caso você ainda não seja inscrito, que você venha se inscrever, venha dar o like, venha compartilhar, venha comentar. Seja você também um mensageiro do Espírito Santo. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e fiquem todos com a santa paz do Senhor Jesus. Até breve.